com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, na Congregação da Boa Esperança, Parnamirim. Temos como coordenador da igreja o pastor James Costa. Eu me chamo João Salomão, está comigo aqui o Diácono Diego. Nós vamos comentar a lição de adulto. Lembrando aos irmãos que também esse canal ele comenta a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar é a lição que tem como tema principal a justiça divina, preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição que nós vamos comentar é a lição número 3. Ela tem como tema as abominações do templo. O textuário, que é a primeira base da lição, está lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 6. Antes de nós lermos o textuário, eu vou pedir a você que se inscreva no canal. É de suma importância a sua inscrição, deixar o seu like, comentar. O seu like ele vai nos ajudar para que essa mensagem possa alcançar mais vidas e trazer transformação de vida aos que precisam escutar a mensagem do Senhor. O textuário diz assim, Ezequiel 8:6: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática nos diz assim: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A segunda base da lição, é o que vai sustentar a lição também, você vai encontrar lá em Ezequiel, que é a leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 5 ao versículo 6. E logo após o versículo 9 ao 12. Aí depois o 14 e o 16. Lê com seus alunos, é de suma importância essa leitura. Uma pequena introdução vai dar uma pequena base do que nós vamos ver. Nos diz assim: a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Quando a idolatria toma conta, ela leva tanto à destruição moral e humana, como também leva uma nação à ruína total, certo? O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma linguagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo, que nós vamos ver esse capítulo 8 de Ezequiel, vai mostrar sobre as abominações que Deus leva a Ezequiel, para mostrar a Ezequiel a situação que se encontrava Judá. E também a lição tem uns objetivos muito importantes, diz assim, levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, a lição tem como um objetivo central também levarmos a humanidade a ver o que aconteceu na época de Ezequiel ao povo de Judá. Então, não é diferente dos dias que acontece hoje, acontece da mesma maneira e até mesmo de uma magnitude maior. Então, para que nós possamos estar atentos ao mal que causou na época de Ezequiel, também nos causa o mal também hoje, Exatamente. E assim a gente chega ao primeiro tópico da nossa lição, onde nós vamos ver aqui o autor intitular sobre a visão, a segunda visão. Então, nesse ponto em que estamos na revista, primeiro é importante nos posicionar. Estamos logo depois da primeira visão, onde a Ezequiel é revelada a glória de Deus, onde ele tem inaugurado o seu ministério profético. Logo em seguida, nós estamos aqui na lição de número 3, para analisar essa segunda visão, onde ele vai ver as abominações no templo. Veja o que o comentarista da lição diz aqui no início.
As visões dos capítulos 1 e 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus. E o capítulo 8 introduz uma nova visão. Então, esse que estamos estudando, né? Essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Como nós já sabemos, o contexto histórico de Ezequiel é o de juízo divino. Ezequiel era, junto com Jeremias e Daniel, profetas, um dos profetas dos dias do cativeiro pela Babilônia. Nesse momento, o profeta é levado às abominações que Israel vem praticando, que são a causa do juízo divino. É importante, queridos, que a gente tenha em perspectiva o que esses ensinos trazem de prático para a nossa vida. É isso, irmão Salomão, porque o fato de sabermos dessas coisas tem um propósito espiritual de nos trazer alerta. Então, nesse primeiro ponto, né, do primeiro tópico, a gente se posiciona aqui historicamente, né, onde estamos no livro de Ezequiel. Então, no momento de inauguração, né, logo após a inauguração do ministério profético, e vendo aqui a revelação das abominações de Israel, que foram a causa do juízo de Deus que está sendo derramado sobre aquela nação. E no segundo ponto do primeiro tópico tem como tema as visões das abominações do templo. Para entendermos melhor também, é importante você ver que nesse primeiro tópico, o autor da lição, o comentarista, ele vai analisar Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Para você situar em casa, é muito bom você estar com a sua Bíblia aberta e acompanhando ali o texto, para que você possa entender melhor o que o autor, o comentarista, está tentando transmitir para nós. Tá certo? Então diz assim: a visão do capítulo 8 dispõe das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Foi assim que o irmão Diego acabou de falar. Quer dizer, é totalmente diferente das visões que ele viu antes. Totalmente diferente. Ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, levado a Jerusalém numa visão. Certo? Então a maneira que ele foi levado aqui é importante, que vocês podem ver no texto, que ele foi levado pelo Espírito, certo? Para ver o que estava acontecendo lá em Judá. Ele foi levado só para isso. Deus mostra a ele o que estava acontecendo. Diz assim: as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. Quer dizer, a curto, médio e longo prazo, até mesmo num contexto escatológico. Olhe bem, o tempo, o que Ezequiel viu ali, ele não só está ligado ali àquele tempo, mas ele viu num exato momento. A visão mostra o que está acontecendo no ato do que ele viu, tá certo? E ainda vão acontecer, certo? Tanto a curto, ou médio ou longo prazo, certo? E até mesmo apontando para o lado futuro, escatológico, o que vai acontecer. Por isso que a importância de nós lermos o livro de Ezequiel e procurar livros para nos ajudar a entender melhor. Não é fácil, não. O estudo a lição é difícil mesmo. Então, é de suma importância você entender melhor sobre o que está acontecendo. E essas visões, quer dizer, Daniel teve visões de coisas futuras. Daniel foi um também que teve visões de coisas futuras. Da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos apresentando passado, presente e futuro. Certo? Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que ele diz: escreve as coisas que tem visto, tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Olha só, presente, certo? O que vão acontecer. Então ele viu, o profeta João viu tudo isso aí,
e escreveu exatamente o que tinha acontecido. Então, aqui Ezequiel, ele viu as abominações, ele viu todas as visões, o que estava acontecendo, e que atos que iam contrário à palavra do Senhor. E Deus abominou tudo que estava acontecendo ali. E Deus não aceitou de maneira nenhuma. E vocês vão ver que Deus já decreta a derrota ali, a escravidão do povo de Deus. Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver isso, né? Como entender as visões de Deus. Nosso irmão Salomão falou, mesmo nessa visão nós vemos fatos passados, fatos presentes, né? A idolatria, as abominações, o clamor a deuses estranhos pelas mulheres. E nós vamos ver cada uma dessas cenas no desenrolar da nossa lição, mas é importante a gente ter isso em mente, que essa visão de Ezequiel agora tem essa característica do passado, presente e o decreto de juízo para o futuro. É muito chocante observar que no versículo 18 do capítulo 8 de Ezequiel, né, muito próximo da nossa leitura bíblica em classe, Deus vai dizer que ainda que eles clamem, não os ouviria. Então essa é a situação, e eu vou ler para vocês o que está aqui no versículo 18 de Ezequiel 8. Leia, observe comigo. Porque por isso também eu os tratarei com furor, os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então já estava decretado como juízo de Deus o castigo por todas essas abominações que eles estavam fazendo. É interessante, irmão Salomão, como nós vemos que ainda nesse capítulo 8, né, Ezequiel é levado a abrir um buraco, escavar um buraco na parede para observar o que está sendo feito, revelando o caráter corrompido daquele povo, né, fazendo coisas às escondidas, inclusive, achando que Deus não traria juízo a elas. Então isso é um alerta para nós. Esse, queridos, é o principal, ou um dos principais objetivos dessa lição. E ao estudar Ezequiel, nós não podemos perder isso de vista, irmão Salomão, que tem que ter uma aplicação prática, ver tudo o que o povo de Israel fez e como isso trouxe juízo para a vida deles. Amém. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema sobre as abominações, parte 1, certo? Outra dica, que no segundo tópico vai estar subordinado lá em Ezequiel, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo número 10, certo? Para que você possa acompanhar e sentir aonde você está estudando, num ponto exato da Bíblia, onde você está estudando, certo? A imagem de ciúmes. No versículo número 5, no versículo 5, que diz assim: E ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, à entrada. Então você vê aqui o termo, a imagem de ciúmes, certo? Então o termo aqui, ciúmes, quer dizer, aponta para o zelo, certo? Quando diz que Deus tem ciúme, não é o ciúme que a gente entende no modo da visão humana, não. Aponta para o termo de zelo, certo? Quando o homem ele coloca a sua adoração a uma imagem, certo? Que não é o Deus Todo-Poderoso, então ele tira Deus do seu devido lugar e adora uma imagem que não está viva, que está morta. Então isso não tem a aprovação de Deus, e Deus não aceita. Então o zelo que Deus tem para conosco está ligado ao seu amor, certo? Ele diz aqui, muitos expositores no Antigo Testamento identificam como Acera, a deusa também conhecida. Vocês veem aqui que a imagem que eles viram aqui aponta para essa
a imagem que estava presente ali, certo? E vocês vão ver que na sequência, ele diz assim, o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera, certo? Mas que foi destruída pelo rei Josias. O rei Josias promoveu um grande avivamento na sua época. Então ele arrancou todas as imagens que tinha, provocou um grande avivamento. Mas subentende que ela, nesse período aqui, foi colocada de volta. Quer dizer, se ela voltou, ou foi colocada de volta, foi o que aconteceu com Judá. Foi o declínio moral. Caiu de novo na tentação de adorar a imagem e cometer abominações aos olhos de Deus. A lição diz assim: muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão a imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. É isso que acontece, quer dizer, quando alguém adora uma imagem, provoca ciúme em Deus pelo seu povo, pelo zelo que ele tem para conosco. Ele está vendo que o homem não está adorando ao Deus Todo-Poderoso, adora alguma coisa que está morta, que não é viva, que não é Deus coisa nenhuma, entendeu? Então Deus abomina assim, não aceita de maneira nenhuma. Exatamente. Salomão, e no segundo ponto, nós vamos ver o culto aos animais e aos répteis. É importante a gente observar aqui o seguinte: o povo de Israel tinha um conjunto de regras muito estrito sobre os animais que eles podiam e os que eles não podiam comer. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, queridos, aqui nós vamos ver culto aos animais e aos répteis. Ora, animais em que eles não poderiam nem tocar por serem imundos, agora são adorados por ele. Eu quero que você tenha em mente o que aconteceu aqui com essa nação, que se corrompeu e se prostituiu com a idolatria ao ponto de adorar animais que eles não podiam nem tocar ou comer, animais impuros. O aprendizado com o que acontece aqui com Israel é o de que é possível se corromper lentamente e se perdendo, queridos, pouco a pouco, até ao ponto de cometer um absurdo. Esse é o aprendizado. Veja o que diz o comentarista da lição aqui no finalzinho desse tópico, ou desse ponto do segundo tópico. Ela é típica dos egípcios, a adoração aos animais, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Esse costume era antigo. Nós vemos que Israel, mesmo depois de sair do Egito, tendo sido resgatados por Deus, promove um culto a um bezerro de ouro. Era uma herança, queridos, maligna, espiritual e maligna do tempo que viveram no Egito. Lá era comum a adoração a animais. E o que acontece aqui parece ser um resquício, né, dessa cultura maligna, dessa herança espiritual maligna, ou mesmo uma cópia do comportamento das nações que estavam ao redor de Israel. Então, nessa segunda cena da visão de Ezequiel, que ele vê a adoração de animais e répteis. Irmão Salomão. É verdade. Olha só, o terceiro ponto do segundo tópico diz assim: os 70 anciões. Vai estar ligado ao versículo 11, que eu vou ler para vocês, que diz assim: 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se chamava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Eles chegaram tão absurdo que eles queimaram até incenso. Olha só, diz assim, falando sobre os anciões. Ambos se referem, o ancião em hebraico é Zaquim, literalmente quer dizer idoso, né? Aponta também para presbíteros,
que é o mais velho, né? Inclusive o termo presbítero hoje na igreja, quer dizer, o mais velho, né? Que é considerado a presbíteros. Ambos se referem tanto à pessoa velha, como também a líderes comunitários, certo? Aqui ele não se é, a Bíblia não é exata falar de quem são os 70 anciões, certo? Mas que eles eram anciões, idosos, que levaram até a queimar incenso, certo? A outra abominação terrível aos olhos de Deus, certo? Então, não tinha aprovação de Deus e Deus não aceitavam de maneira nenhuma. Ele diz aqui um pouco abaixo na lição: não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e nada há na escritura que indique ser uma referência ao Sinédrio. Então, não sabemos não tem a exatidão, mas o que leva aqui ao ponto-chave é o que estava acontecendo na casa que era para ser a casa de adoração a Deus. Eles chegaram ao ponto, como o irmão Diego falou aqui, até de adorar a répteis, animais, e ao mesmo tempo queimar incenso. Subiu a ira a Deus de toda maneira aqui, de um nível sem precedentes. Eles quebraram o pacto que fizeram a Deus. Então isso Deus não aceita de maneira nenhuma. Ele diz aqui há pelo menos 4 personagens como esse no Antigo Testamento, certo? Então parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos nem veem motivo suficiente para distinguir Safã do escrivão. Se isso pode ser confirmado, já Azanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Se realmente foi isso que aconteceu, aqui mostra que são exemplos de filhos e filhas que apostataram da fé, deixaram os caminhos do Senhor. Exatamente. E assim a gente chega no terceiro tópico da nossa lição, sobre as abominações, agora a parte 2. Nós estamos, queridos espectadores, passando pelas abominações que Ezequiel viu, os cenas. A cena agora, o primeiro ponto é o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. Então o culto a ele basicamente estava ligado ao fato dele, segundo a crença, passar 6 meses no submundo, que era o período de seca sobre a terra, e depois ele ressuscitava e aí via o período de abundância. Essa era a crença que os seguidores dessa seita, dessa crença pagã tinham. E aqui nós vemos, queridos, o profeta ser levado a ver que mulheres estavam pranteando sobre Tamuz, E um fato que precisa ser citado é que acabou sendo incorporado de alguma forma à cultura judaica, porque Tamuz é um dos nomes que se deu a um dos meses do calendário judaico. De forma que nós vemos aqui como andam lado a lado essa corrupção e a cultura, a cultura da época recebendo influências que vão sendo incorporadas na cultura geral de uma sociedade. Então aqui nós vamos ver o profeta ser levado a ver mulheres da casa de Israel pranteando como faziam os pagãos sobre Tamuz, ou sobre a crença de que ele ressuscitaria para trazer tempo de abundância, chuva, etc. Então é mais uma das cenas que ele vai ver e trazendo ao profeta um sentimento de estarrecimento, ele é levado por essas visões. E aí, queridos, a conclusão que nós chegamos lendo é: que grau de corrupção profundo é esse que chegou à nação de Israel?
É verdade. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: os adoradores do sol. Está subordinado ao versículo número 16, certo? O versículo 16, que diz assim, vou ler para os irmãos: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorava o sol, virado para o oriente. Olha só, o que quando Ezequiel chega, ele olha ali, ele vê cerca de 25 homens de costa para o templo, virado para o oriente, adorando o sol. Olha só ao ponto que chegou a abominação. E a gente vê essas que chama aberrações, não é diferente dos dias de hoje, acontece do mesmo, não do mesmo quadro, mas acontece parecido com isso aí, mas causa o mesmo mal que aconteceu ao povo de Israel. E é preciso nós estarmos alertas sobre isso, certo? Era uma afronta a Deus. A lição fala sobre isso, era uma afronta a Deus, certo? Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Vocês vão encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, que nos diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas sobre todos os exércitos dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Você vê aqui que há um alerta já, mas já alerta o povo para não adorar ao sol. E parece que quando o povo é mais alertado, quanto mais Deus diz que não, o povo diz que sim. Parece que é assim. O quadro que se vê hoje é isso. Desde antigamente até os dias de hoje, o que Deus proíbe, o povo tem a mania de querer agarrar-se a ele. A lição diz assim: todos esses rituais e as falsas divindades revelam a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Não havia outro jeito. A apostasia generalizada tomou conta do povo de Israel. Então, Deus cobra, Deus não deixa. Como já falou aqui muitas vezes, Deus não tem ninguém com padrinho, não faz. Deus tem aquele que ele passa a mão na cabeça, e aquele povo não. Fugiu da presença do Senhor, Deus chama, né, irmão dele, para um encontro de contas. Isso. E assim, queridos, a gente chega ao terceiro ponto desse terceiro tópico. Dizer que nós passamos pelas abominações que o profeta via. E aqui a gente cabe dar uma olhadinha e ver, irmão Salomão, que nós vemos várias categorias comprometidas, né, pelo pecado e pela corrupção. Nós vemos os anciãos protagonizando essa cena, não é? Do incensário. Nós vamos ver as mulheres chorando sobre Tamuz. Observe, queridos, como aqui Deus dá um vislumbre de que toda a sociedade está corrompida. E nós vamos ver finalmente homens, cerca de 25 homens, adorando ao sol. Então assim nós temos um corte de a sociedade israelita, né? Homens, mulheres e anciãos, que deveriam ser a última barreira de valor, de princípio espiritual, caindo também. Então, anciãos, mulheres, homens, todos corrompidos
e se prostituindo com essas abominações que o profeta vê. O comentarista da lição conclui essa lição. Isso é muito importante. A gente tem em mente que o objetivo de olhar para essas coisas, irmão Salomão, é para aprender que estamos todos sujeitos a cometer esses erros. Eu me lembro de ler Juízes ainda jovem e não aceitar. Meu Deus, como é que um povo pode ser tão rebelde? Porque inúmeras vezes Juízes começa do mesmo jeito. O ministério de cada um dos seus juízes. E voltou o povo a fazer mal o que era mal aos olhos do Senhor. Isso se repete, querido, geração após geração. O alerta que Paulo faz é para nós hoje. Quem estiver de pé, olhe para que não caia. O exemplo desses homens, mulheres e anciãos é para nós um alerta de que é possível ir se corrompendo aos poucos e nem se dar conta de que está caminhando longe dos propósitos de Deus. Observe que nossa última lição foi sobre a sutileza dos ataques de Satanás. E isso tem aplicação prática para nós. Perceber que Satanás trabalha a curto, médio, mas também a longo prazo. Para termos o cuidado de não tropeçar e se desviar do caminho pouco a pouco. Porque um erro cometido pouco a pouco parece nos alertar menos do que um erro muito patente aos olhos. Essa é a lição que nós precisamos extrair dessa experiência aqui de Ezequiel, do juízo de Deus e dessas abominações. O comentarista ainda conclui nesse último ponto falando: há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis. Aqui ele fala dos profetas que visitavam a Ezequiel, né? E olhando para o contexto, se sabe que ali provavelmente há profetas fiéis, irmão Salomão, assim como também profetas, falsos profetas, né? Jeremias deixa isso muito claro. Ele repreende os falsos profetas que diziam do início do cativeiro de que logo Deus restauraria Israel. Jeremias disse: não vai ser assim. São 70 anos para serem cumpridos, como foram, né? E Jeremias alertava para esses falsos profetas. Querido, a gente conclui essa lição meditando sobre isso, né? Diante desse cenário aqui de corrupção generalizada e do juízo de Deus, o povo ainda preferia se enganar com falsas promessas, né? Minha mãe dizia um ditado que era assim: barco perdido e bem carregado. Então o povo não se contentava em estar mergulhado na prostituição do pecado, mas ainda acumulava para si falsos profetas e rejeitava o juízo, rejeitava as promessas de restauração, rejeitava as profecias dos santos homens que Deus levantou naqueles dias para falar ao povo. Esse é o cenário em que se dá essa visão de Ezequiel das abominações. É verdade, e aprendendo nessa lição alguns exemplos, como as quatro cenas do pecado cultico, que um Deus santo não tolera pecado. Aprender essa lição: Deus não tolera pecado de maneira nenhuma. Deus ele vai exigir fidelidade do seu povo. Exige mesmo fidelidade do seu povo. A gente aprendeu na lição também. Aprendemos também sobre a responsabilidade na santidade com adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Aprendemos nessa lição também tudo sobre isso, quer dizer, a nossa responsabilidade na santidade, na adoração e no estilo de vida que devemos ter de acordo com os preceitos de Deus. Tudo isso aprendemos nessa lição, aprendendo na palavra do Senhor. Amém? Com isso concluímos essa lição tão maravilhosa. Já te agradeço pela sua audiência. Fique conosco, se inscreva no canal, certo? Deixe seu like, é de suma importância. Eu te agradeço por todas as bênçãos. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.